Olá, aqui é o Gamer de Esquerda e esse é mais um episódio do EsquerdoCast, o podcast que eu falo da minha relação pessoal com jogos, filmes, séries ou animes. Sempre lembrando que quem ajuda no Apoia-se ou é inscrito no nosso canal roxo tem acesso antecipado ao episódio. Então se você puder ajudar em apoia.se/Gamer de Esquerda, independente do valor, a partir de R$1, você tem acesso antecipado aos episódios. Ou se você puder dar um sub no nosso canal roxinho, também ajuda demais. Semana passada eu falei sobre Skyrim e sobre como ele te dá bastante liberdade, de agência, deixa que o jogador escolha o que fazer, quando fazer e como fazer. Bom, hoje eu vou falar, entre aspas, de um jogo que também dá bastante liberdade. Bem mais do que Skyrim, na real. É um jogo que eu entrei em contato quando eu era criança, mas eu nunca tive muita oportunidade de jogar ele, embora ele me fascine muito. Hoje eu queria falar de RPG de mesa. Meu primeiro contato com RPG de mesa foi no ensino fundamental. Eu queria aprender para impressionar alguns colegas de classe. Como muitas coisas que eu fiz no ensino fundamental, eu fiz para tentar me enturmar. Tinha uma turma de garotos que jogava RPG e eu queria tentar me enturmar com eles. Eu tinha aprendido a jogar Magic, o jogo de cartas, pelo mesmo motivo. Então tentei aprender RPG também. E minha tentativa de enturmar não deu muito certo, mas ao menos serviu para eu mergulhar nesse grande mundo que é o RPG de mesa. Para quem não sabe muito bem como funciona, eu vou tentar dar uma explicação meio rápida. O RPG de mesa ele é um jogo de interpretação de papéis, quase que como um teatro, onde a gente interpreta personagens que vão realizar missões. Só que essa performance tem todo um conjunto de regras para ver se os personagens vão ou não conseguir fazer determinadas coisas, como atingir um inimigo com um ataque ou escalar um muro. Cada um desses conjuntos de regras são chamados de sistemas, e existem centenas de sistemas diferentes que se adaptam a diferentes cenários de fantasia. Por exemplo, o Dungeons & Dragons, o D&D, que é de fantasia medieval, o Vampiro, cujo nome é autoexplicativo, etc. Depende muito do cenário que você quer jogar. Quando eu era criança, eu conheci o sistema Coda, que é um sistema pouquíssimo conhecido, só que eu peguei o livro em uma livraria porque era o sistema usado para se jogar dentro do mundo de Senhor dos Anéis. Nessa época eu tinha acabado de ver os filmes e tinha gostado muito. Só que o RPG tem um pequeno problema. Você precisa de outras pessoas para jogar, e essas pessoas também têm que conhecer o sistema. E eu nem amigos tinha quando criança, então imagina amigos que conhecessem esse sistema, já que até mesmo entre as pessoas que jogavam RPG, os mais populares da época eram 3DT, D&D, GURPS e Vampiro. Foi aí que eu comecei a conhecer o RPG de internet, e conheci o programa RPG 2C. Era um chat online com simuladores de dados, onde as pessoas podiam se reunir e tentar montar mesas de RPG. Foi legal na época para eu aprender algumas coisas básicas, mas era muito difícil conseguir achar pessoas que fossem comprometidas a aparecer nos dias e horários marcados para continuar uma campanha do início ao fim. Então a minha primeira experiência com RPG de mesa não foi bem uma experiência, porque eu nunca tinha conseguido jogar realmente uma campanha, e poucas vezes eu jogava mais do que uma ou duas sessões. Algumas vezes eu até jogava sessões de sistemas que eu nem conhecia, às vezes sistemas inventados pela própria pessoa que estava narrando, jogava Vampiro, GURPS ou 3DT só pelo prazer de jogar, e muitas vezes eu acabava fazendo coisas muito erradas porque eu não entendia a história e o sistema. Eu lembro de uma sessão que me dá desgosto até hoje. Era um RPG de sobrevivência zumbi, basicamente um The Walking Dead. Passei algumas horas montando meu personagem, que era um ex-detetive com um passado sombrio, distribuí bem os pontos dos atributos, conversei com outros personagens, com outros jogadores, para ver como devia mudar a minha ficha, e em 5 minutos de sessão eu falhei em um teste para pular um muro e meu personagem foi devorado por zumbis. Essas sessões eram todas por texto, então era um pouco mais fácil de interagir com as pessoas, principalmente para mim, que era bastante tímido, e eu acho que eu ainda sou um pouco. A possibilidade de jogar com pessoas de todo o país, e não dependendo apenas de amigos pessoais, também era bastante atraente. Fora o bônus de não precisar comprar os vários tipos diferentes de dados e começar a encontrar PDFs de livros de regras de sistemas na internet.
Mas como eu tava com essa dificuldade para jogar campanhas, foi nessa época também que eu fui conhecendo mais os RPGs de videogame, né? Principalmente os RPGs da BioWare, que eram do tipo que me atraíam bastante, em formar um grupo de classes diferentes, uma história de fantasia medieval e o sentimento de ser um grande herói épico naquele mundo, que era o que eu buscava inicialmente na época nos RPGs, ao invés de simplesmente construir um personagem legal. Outro tipo de RPG que eu descobri e que eu gosto até hoje, embora faz tempo que eu não jogue, são os livros-jogos. Para quem não conhece, é um livro que conta uma história em que você é o protagonista e você tem que ir para as páginas que o livro te indica, dependendo das ações que você toma. Esses livros contam com um sistema de combate e ações simples, sem possibilidade de grandes interações, só que podem ser bem divertidos. O que eu mais joguei foi O Feiticeiro da Montanha de Fogo, do Steve Jackson, que eu recomendo bastante para quem é iniciante e quer experimentar. E o melhor, ao menos para mim, dava para jogar sozinho, o que era um grande bônus. Nesses RPGs eu interpretava os personagens como se fosse eu mesmo, ou seja, eu fazia as escolhas que eu mesmo provavelmente faria naquela situação. Só que quando eu rejogava os jogos, eu agia da mesma maneira, tornava o jogo repetitivo, entediante. Foi então que eu notei que uma das coisas mais divertidas no RPG era você criar o seu próprio personagem, e que não necessariamente pensaria como você. Então eu comecei a jogar de forma diferente, pensando mais em o que o meu personagem faria do que o que eu faria. E é uma tarefa mais difícil do que parece. E foi assim que eu acabei voltando para o RPG de mesa. Quando eu era pequeno, eu tinha aprendido a jogar o Dungeons & Dragons 3.5, que era um sistema bem complexo. Quando eu voltei para o RPG, já tinha a 5ª edição do Dungeons & Dragons, e eu realmente me apaixonei por ela, porque não só é uma edição muito boa, que melhora algumas classes que eu gostava, mas é muito mais simples de entender do que o 3.5. O aplicativo que eu usava e uso até hoje é o RRPG. Ele também funciona como um chat, mas também tem outras funcionalidades, como até mesmo um tabuleiro com tokens, rolagens de dados e fichas bem completas, com os próprios jogadores podendo criar os plugins das suas fichas dependendo do sistema. Tem também um sistema de chat de voz, embora as pessoas que joguem por voz prefiram usar o Discord. Ainda tem a dificuldade de encontrar um grupo para cumprir uma campanha, mas eu tive a sorte de, em 2020 e 2021, encontrar jogadores bem legais e conseguimos até mesmo completar algumas campanhas. Isso me ajudou demais, principalmente em 2020, porque era um início de ano bem difícil para mim, que eu estava bem deprimido e RPG me ajudou demais com isso. E ao contrário do que eu fazia anteriormente, eu também comecei a jogar RPG por chat de voz. Era algo que eu nunca tinha feito, principalmente por conta da timidez. Porque o RPG, além de envolver conversação por voz, ela envolve muito performance. Porque é basicamente um teatro sem roteiro em que você está interpretando um personagem. Então tem que expressar bem os sentimentos, encontrar o tom de voz, etc. Isso me ajudou também bastante a vencer a timidez, porque no RPG não tem jeito. Tu tem que soltar a franga. Eu comecei também a prestar mais atenção na história dos meus personagens e de como elas formavam o caráter deles. O meu estilo preferido de fazer história, que muitas pessoas não gostam, é de personagens com histórias trágicas, muitas vezes traumatizantes, inspirado principalmente em JRPGs que eu gosto bastante, como os da saga Trails. Entre os personagens que eu criei que eu mais gosto é a Tirna, uma clériga bêbada e bondosa que viu seu templo ser destruído e se apaixonou por uma ninja, e atualmente eu estou jogando com um personagem chamado Feng, que é um meio-orc bárbaro que é super tímido, mas ele desenvolveu uma dupla personalidade devido a abusos que sofreu na infância. Então ele altera entre o Feng, o seu eu tímido, e o grande Yami, que é a sua personalidade violenta e sanguinária. Tem muitos personagens e histórias que eu ainda quero testar porque eu gosto de estilos diferentes. Um dia eu ainda quero criar um bardo gago, ou que só consegue falar por rima, um guerreiro super pessimista, ou um monge que se recusa a matar qualquer ser vivo. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar sobre RPG de mesa. É um tipo de jogo que vem voltando muito a me conquistar de 2020 para cá e que me levou a conhecer vários games que eu gosto muito. Eu vejo muitas pessoas jogando RPG ao vivo no nosso site de stream roxo, E eu espero algum dia poder participar de algum grupo desses, porque me parece bem bacana, embora eu só saiba jogar realmente D&D.
Espero que esse tipo de live continue crescendo. Muito obrigado se você ouviu até aqui. Se possível, deixe seu like, comentário para ajudar no engajamento e divulgue se tiver gostado. Eu espero em breve poder upar esses episódios do podcast em alguma plataforma de áudio. Sempre lembrando que quem ajuda em apoia.se/gamerdeesquerda ou é inscrito no nosso canal roxo tem acesso antecipado a esse podcast. E se você for assinante Amazon Prime, pode se inscrever de graça no nosso canal roxo e ganhar vários benefícios. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.